aqui no Misericórdia Brasil, pela graça de Deus. Vamos interceder por ele, por todas as palavras que o Senhor quer inspirar no coração dele, e que o nosso coração também esteja aberto, né, a receber esse enviado do Senhor e de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Isso. Não sei se posso fazer um pedido à Madre Kelly. Eu gosto muito de uma música dela que se chama Maria Imaculada, Rainha do Sertão. Podemos ir sentando. Rainha do sertão, ó doce mãe de Jesus, Maria Imaculada, Rainha do sertão, ó doce mãe de Jesus, ó abraça-me forte, forte ao teu coração, ó abraça-me forte, forte, forte ao teu coração. Canta-me uma canção de ninar, a mesma que cantavas a Jesus. Me nos teus braços, como teu Jesus menino, te peço. Quero dormir, abandonar-me a ti, escutar teu coração bater, calmo, tranquilo, deixar-me ninar pelo teu embalo, pelo teu embalo. Maria Imaculada, Rainha do sertão, ó doce mãe de Jesus, Maria Imaculada, Rainha do sertão, ó doce mãe de Jesus. Cantavas a Jesus, acaricia-me, abraça-me, quero estar sempre assim contigo, nos teus braços quero adormecer, quero adormecer. Imaculada, Rainha do sertão, ó doce mãe de Jesus.
Obrigado, irmã. Oremos. Deixem estar sentados. Senhor Pai Santo, em nome de Jesus, te pedimos que derrames agora sobre nós, sobre os nossos olhos, ouvidos, sobre todos os nossos sentidos, sobre o nosso coração, a graça do Espírito Santo, para podermos acolher a Tua palavra esta tarde. E isso te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Rainha do Sertão, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Boa tarde, povo de Deus. Estão gostando? Quem provou como é que se chama o doce de coco? A cocada estava gostosa? Me disseram que a cocada feita aqui por as irmãs não engorda. Quem engorda é você. Então, esta tarde pensei fazer uma pregação sobre o tema das indulgências, porque tem um amigo meu missionário aqui do Nordeste do Brasil, que está lá em Portugal, e ele ficou sabendo que eu vinha aqui no Misericórdia Brasil, e ele me disse: padre, o senhor se vai lá no Nordeste, fale um pouquinho sobre as indulgências, que as pessoas não conhecem muito. Então, esta pregação interessa àqueles que estão interessados não só a ir para o céu, mas a ir diretamente para o céu sem passar pelo purgatório. Quem está interessado a ir diretamente para o céu? Quem não quer passar nenhum dia no purgatório? Direto. Então, escute agora com atenção. Tem um livrinho pequeno que também tem cá no Brasil. Esse é a versão de português de Portugal, que se chama Manual das Indulgências. E aqui explica o que são as indulgências e quais são as obras e as orações que têm indulgências dadas pela igreja. Então eu vou ler algumas passagens para ser claro e breve, para termos tempo para ver tudo o que queríamos ver. Então, logo no início, este livro, se você tem internet e quiser pegar, a versão em português do Brasil está disponível na internet. Se chama Manual das Indulgências. Você pode pegar, baixar, ler com atenção, ou você pode comprar o livro se quiser, ou simplesmente você me ouve agora, vai ficar sabendo e depois pode viver. Então, logo no início tem um decreto desta quarta edição, e que nos 3 primeiros parágrafos resume em poucas palavras o que se trata. Então a primeira pergunta é: o que são as indulgências, padre? Que é isso? E então eu agora leio para nós esses 3 primeiros parágrafos. Os méritos de Jesus, divino redentor do gênero humano, que tem valor infinito, e também os méritos da bem-aventurada Virgem Maria e de todos os santos, que procedem superabundantemente dos méritos de Cristo, são um tesouro inesgotável que o Senhor confiou à sua igreja. Os méritos de Cristo e dos santos são um tesouro que está confiado à igreja, a fim de que sejam aplicados para remissão dos pecados e suas consequências.
para termos a remissão dos pecados e das consequências dos pecados, nós todos precisamos dos méritos de Jesus e dos santos. Em virtude do poder de ligar e desligar que o próprio fundador da igreja conferiu a Pedro e aos outros apóstolos, o poder das chaves. Se lembra? Lá no Evangelho de São Mateus, Jesus diz a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Tudo o que tu ligares na terra ficará ligado no céu. Tudo aquilo que desligares na terra será desligado. Esse é o poder das chaves, ligar e desligar, que Jesus deu a Pedro e depois também aos outros apóstolos, aos 12. E através destes aos seus sucessores, os sumos pontífices, os papas e os bispos. Esta remissão dos pecados é realizada antes de mais e necessariamente, se trata de pecados mortais, mediante o sacramento da reconciliação, da confissão. Este é o lugar, esse é o sacramento, através dos quais os méritos de Cristo nos libertam do pecado. Contudo, aqui vem a parte que nos interessa hoje, ainda que tenha sido perdoada a culpa mortal e consequentemente a pena eterna que ela merecia, e ainda que tenham sido também perdoado o pecado leve, ou seja, na confissão nós recebemos o perdão dos pecados graves e leves e o perdão da pena eterna. O que é a pena eterna, padre? É o inferno. O inferno é a pena eterna. Tudo isso é perdoado na confissão. Contudo, o pecador perdoado pode ter necessidade de ulterior purificação. Isto é, pode ainda estar sujeito a uma pena temporal, que será satisfeita no curso da vida terrena, nesta vida, ou na outra vida, a saber, no purgatório. Você se arrependeu dos seus pecados, se confessou, foi perdoado da culpa dos seus pecados, foi perdoado da pena eterna, cumpriu a penitência que o padre deu, reparou por ao menos uma parte do mal que fez, mas essa reparação, essa penitência pode ainda não expiar plenamente o mal que você fez com os seus pecados. Então, esses pecados ainda têm uma pena temporal, uma pena nessa vida, ou no purgatório. Por quê? Porque as consequências desses pecados ainda não estão plenamente expiadas em nós e à nossa volta. Do admirável tesouro da igreja, atrás recordado, é obtida a indulgência que substitui, eliminando-a, aquela pena temporal. Ou seja, quando você recebe a indulgência, você está reparando as consequências dos seus pecados e, digamos assim, diminuindo o tempo que teria que passar no purgatório, digamos assim. Esta doutrina de fé acerca das indulgências e a sua louvável prática se confirmam mutuamente e se aplicam com especial eficácia para atingir a santidade. Quem está interessado a ir para o céu direto, sem passar por o purgatório, no fundo, são os mesmos que buscam a santidade.
Então, agora passamos a algumas normas concretas sobre as indulgências dadas pelo Papa. A primeira norma faz a definição de indulgência. A indulgência é a remissão, apagar, remir, perante Deus da pena temporal pelos pecados já perdoados quanto à culpa. Remissão que o fiel, com as disposições devidas, para poder receber as indulgências, é necessária uma atitude correta, umas disposições certas. Com as disposições devidas e determinadas condições, que eu já vou falar para vocês, alcança, por intermédio da igreja, já vimos, pelo poder das chaves, a qual, como dispensadora da redenção, distribui e aplica autoritativamente o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Norma número 2. A indulgência é parcial ou plenária, conforme liberta parcialmente ou totalmente da pena temporal dos pecados. Indulgência parcial significa que abrevia a pena temporal e, portanto, o tempo do purgatório. Indulgência plenária significa que abrevia, mais que abrevia, expia toda a pena temporal, ou seja, você já vai direto para o céu. Se você recebeu uma indulgência plenária nas devidas condições e morreu a seguir, você vai direto para o céu. Eita, coisa boa! Meu padrinho, explique melhor. É isso aí. Então, indulgência plenária, limpa, perdoa toda a pena temporal. Indulgência parcial, perdoa parte da nossa pena temporal. Já vou explicar um pouco melhor quais são essas consequências que o pecado deixa nas nossas vidas e que é necessário reparar. Terceira norma: o fiel pode lucrar, ou seja, beneficiar, ganhar para si mesmo as indulgências, quer parciais, quer plenárias, ou aplicá-las aos defuntos por modo de sufrágio. Quando você ganha uma indulgência, você pode ficar com o fruto para si, isso abrevia, perdoa parte ou a totalidade da sua pena temporal, ou você pode também oferecer pelas almas do purgatório. Eles ainda estão pagando o que falta da pena temporal deles. Então é muito bonito, é o mistério da comunhão dos santos. Você recebe uma graça espiritual e você pode oferecer a Deus essa graça por intercedendo por outro, por aqueles que ainda estão expiando a sua pena temporal, os nossos irmãos do purgatório. Norma 4. Ao fiel que, ao menos com o coração contrito, realiza uma obra a que é atribuída a indulgência parcial, é concedida, por graça da Igreja, uma remissão de pena igual a que ele alcança pela própria obra. É um pouco confuso às vezes. A ideia é: todas as suas obras, todas as nossas obras que fazemos na graça de Deus, por amor a Deus e aos irmãos, Deus quer que tenham um certo mérito. Com as indulgências, se uma boa obra, por exemplo, rezar o terço, o Santo Terço, é uma boa obra, sim ou não? É ótima.
E rezar o rosário é uma boa obra? É ótima, é mais que bom. Essa obra em si já tem um mérito. Essa boa obra já ajuda a reparar as consequências dos nossos pecados. Mas se a essa boa obra, que já tem mérito, que já tem eficácia para reparar o mal que fizemos, a igreja junta uma indulgência, o que significa? Significa que pelo menos o mérito dessa boa obra, desse terço, vai ser o mérito de 2/3, do dobro. Pelo menos. Se a indulgência for plenária, então a igreja diz que essa boa obra tem eficácia para perdoar toda a pena temporal que você ainda tem para expiar. Ou seja, limpa o purgatório. É muito bom. Agora, uma ou duas ideias do catecismo para perceber melhor por que os nossos pecados, depois de confessados na confissão, depois de perdoada a culpa, ainda é necessário expiar a pena temporal. E aqui vou ler 2 números do Catecismo da Igreja Católica, que falam exatamente disto, as penas do pecado. É o número 1472 e 1473. Eu vou ler rápido e depois explico um pouco. Para compreender esta doutrina e esta prática da igreja, deve ter-se presente que o pecado tem uma dupla consequência. O pecado grave nos priva da comunhão com Deus e, portanto, nos torna incapazes da vida eterna, cuja privação se chama pena eterna. Como eu disse há pouco, a pena eterna é o inferno. Se você se confessa arrependido, você é perdoado da culpa e da pena eterna. Por outro lado, todo pecado, mesmo venial, traz consigo um apego desordenado às criaturas, o qual precisa de ser purificado, quer nesta vida, quer depois da morte, no estado que se chama purgatório. Esta purificação liberta do que se chama pena temporal do pecado. O pecado tem consequências que precisam de ser reparadas. Se você quiser, podemos imaginar um exemplo. Você pegou a moto do seu vizinho, sem pedir autorização. Ele estava dormindo, ou ele foi lá no Misericórdia Brasil, você se aproveitou e foi direto para Fortaleza, na praia, e quando voltava, você teve um acidente e quebrou a moto. Oxe! E aí vai ter que ir no vizinho, pedir perdão para ele, foi se confessar também, porque pegou a moto sem pedir, estragou a moto. Deus perdoa, mas agora você tem que consertar a moto, meu irmão. Ou seja, aquele pecado teve consequências na vida de outras pessoas. Aquela moto agora está estragada. Não é justo que as coisas fiquem assim. Não é justo. Então, temos que reparar o mal que fizemos, ou nesta vida, ou no purgatório. Então, as indulgências nos ajudam a acelerar este processo de reparação.
Podíamos fazer tantos exemplos. Imaginemos na vida de família. Às vezes, tem palavras duras lá em casa. Imagine um pai que grita muito com seus filhos, que diz coisas injustas. Você não presta, meu filho, você não serve para nada. Aquele filho que necessitava de o amor do pai, nunca teve esse amor. Vai crescer com muitas feridas. Aquele pecado do pai teve consequências nas vidas dos outros, do seu filho. E depois o seu filho cresceu com essas feridas e teve muitas dificuldades também depois em amar os seus filhos. Então o pecado do pai tem consequência na vida dos netos. Você vê, uma pequena ação, uma palavra pode ter tantas consequências na vida de tantas pessoas. Mas a boa notícia é que o bem também tem consequências na vida das pessoas. Uma boa palavra ajuda o filho, ajuda o neto. Eu uso a imagem da pedra. Você joga a pedra no lago, faz aquelas ondas, muitas ondinhas, muitos círculos, né? Assim é o bem que fazemos, tem muitas consequências. E o mal, infelizmente, também. E por isso é necessário reparar o mal com o bem. O pecado introduz uma desordem na nossa vida, na vida daqueles que estão na nossa vida, perto de nós, em toda a humanidade e até em toda a ordem da criação. Todo o cosmos sofre por causa do pecado. Se você pegar a palavra, logo no início, quando lemos a narração da criação e do primeiro pecado de Adão e de Eva, depois do pecado, também houve consequências na criação. Trabalharás a terra com o suor do teu rosto. A terra se torna hostil ao homem. Tensões na relação entre o homem e a mulher. A mulher dará à luz na dor. O pecado introduziu tem muita consequência. A mais evidente é a morte. Como diz Paulo, a morte é o salário do pecado, é a consequência do pecado. Então, para reparar a desordem que o pecado introduz na minha vida e em toda a criação, temos esta vida e graças à intervenção da Santa Igreja temos as indulgências, que são preciosas ajudas para reparar. Mas vou continuar a ler os números do catecismo. Esta purificação liberta do que se chama pena temporal do pecado. Estas duas penas, a pena eterna, o inferno, e a pena temporal, não devem ser consideradas como uma espécie de vingança infligida por Deus, do exterior, mas como algo decorrente da própria natureza do pecado. Não é uma vingança de Deus, é uma consequência da natureza do pecado. O pecado introduz desordem. Uma conversão procedente de uma caridade fervorosa pode chegar à total purificação do pecador, de modo que nenhuma pena subsista. Quanto mais convertidos ao Senhor estivermos, menos pena haverá. O perdão do pecado e o restabelecimento da comunhão com Deus trazem consigo a abolição das penas eternas do pecado, mas subsistem as penas temporais. Agora vem a frase importante. O cristão deve se esforçar por aceitar como uma graça estas penas temporais do pecado,
suportando pacientemente os sofrimentos e as provações de toda a espécie, e chegada a hora, enfrentando serenamente a morte. Deve aplicar-se, através das obras de misericórdia e de caridade, bem como pela oração e pelas diferentes práticas de penitência, a despojar-se completamente do homem velho e a revestir-se do homem novo. O que significa isto? Que devemos aproveitar a cruz de cada dia. Todos nós temos a cruz de cada dia. Não tem cristão sem cruz. Tem gente que se revolta contra a cruz, que não aceita a sua cruz, mas tem cruz na mesma, revoltado ou não revoltado. Então, a igreja nos recorda que se nós soubermos abraçar a nossa cruz de cada dia, isso nos ajuda a remissão da pena temporal, a reparar o mal que fizemos com bem. Se alguém quiser ser meu discípulo, tomem a sua cruz, todos os, e me siga, disse Jesus. A igreja nos recorda, quem viver essa palavra, quem carregar com paciência a cruz de cada dia, unida à cruz de Jesus, está reparando todo o mal que possa ter feito. Se está purificando, se está preparando para entrar no céu. Então, isso é o que é indulgência e o porquê precisamos, ou é bom, aproveitarmos as indulgências. Padre, em que condições eu posso receber uma indulgência? O que é necessário para poder receber uma indulgência que a igreja concede? São bastante óbvias, né? Para receber uma indulgência você precisa de ser batizado. Você tem que ser cristão, né? Não estar excomungado. E estar na graça de Deus. Se você está no pecado grave, e quer receber a indulgência, o primeiro passo é confissão, sair do pecado. Então, batizado, não estar excomungado, estar na graça de Deus e fazer a obra prescrita que tem anexa à indulgência da igreja. Eu já vou fazer, padre, quais são as obras que têm indulgência? Eu já vou dar uma lista de 23 obras que têm indulgência. Oxe, coisa boa! Tem indulgência para muita coisa. Então, para receber as indulgências, é preciso estar na graça de Deus e fazer a obra que a igreja prescreve para receber a indulgência. Vou dar um exemplo simples, o sinal da cruz. O sinal da cruz, a igreja diz, quem fizer o sinal da cruz, recebe uma indulgência plenária, parcial, uma pequena indulgência. Que fácil. Obviamente que também para receber a indulgência é necessário querer receber a indulgência, ou seja, ter intenção de receber a indulgência. Padre, eu não sabia. Daqui a pouco você vai saber tudo. E você pode ter uma intenção, digamos assim, habitual. Eu desejo receber todas as indulgências possíveis na minha vida. Então, estar na graça de Deus, ter intenção de receber a indulgência e fazer a obra, a oração, a obra que a igreja prescreve como necessária para receber a indulgência. Estas são as condições gerais
para qualquer indulgência. Mas depois há mais algumas condições quando se trata de uma indulgência plenária. Como eu já referi atrás, a indulgência plenária é a remissão total da pena temporal. Ou seja, o perdão de tudo aquilo que você devia fazer para reparar o mal que você fez. Voltando ao exemplo da moto, era o conserto perfeito da moto. E mais os danos morais que você causou para o seu vizinho. Indulgência plenária põe tudo nos trinques, tudo direitinho. E tem 4 condições para poder receber uma indulgência plenária. Indulgência plenária é uma coisa grande e por isso as condições são condições exigentes. Não são muito simples, são fáceis, são possíveis, mas implicam um certo empenho. Mas a graça é imensa. Estamos falando de saltar o purgatório, de ir direto no céu. E por muito que pareça difícil, vale bem a pena. É um bom negócio. E quais são essas 4 condições? A primeira é confissão sacramental. Para poder receber uma indulgência plenária, é necessária a confissão sacramental. Mesmo que você esteja na graça de Deus. Atenção. Qualquer indulgência precisa que você esteja na graça de Deus. Mas para receber uma indulgência plenária, a igreja diz, você vai ter também que se confessar. A confissão pode ser antes ou depois da obra que tem a indulgência plenária. Eu não sei, mas penso que provavelmente esse ano tem os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. Provavelmente tem uma indulgência plenária para quem for a Aparecida visitar Nossa Senhora. Quase de certeza. Tem? Tem. Está aqui o Irone dizendo. Qualquer santuário de Nossa Senhora. Durante esse ano, você vai e pode ganhar indulgência plenária. Padre, eu fui no santuário, voltei, ganhei indulgência plenária. Um momento, você se confessou? Padre, esqueci. Então vai rápido. Confissão sacramental. Pode não ser no próprio dia. Pode ser antes e pode ser depois, se você estiver na graça de Deus. Segunda condição. Comunhão eucarística. Receber o corpo de Jesus. Confissão. Comunhão. Oração, terceira condição, oração pelas intenções do Santo Padre. Rezar pelas intenções do Papa. Aqui o livrinho das indulgências diz, pelo menos um Pai Nosso e uma Ave Maria. Que fácil, né? Ou outra oração pelas intenções do Papa. Não é necessário rezar muito pelas intenções do Papa. Confissão, comunhão, oração pelas intenções do Papa. E a 4ª condição, que me parece a mais difícil, é não ter nenhum apego ao pecado, mesmo venial. Não ter nenhum apego ao pecado. O que significa ter apego ao pecado? Você está apegado. Tem um pecado que você no fundo não quer deixar. Que você no fundo não quer largar. Por algum motivo. Muito conveniente. Por exemplo, às vezes tem pessoas que se habituam a dizer pequenas mentiras. Padre, eu não prejudiquei ninguém. Foi lá só no trabalho. Ou foi em minha casa. Meu marido não foi para foi para evitar problemas. Cuidado, meu irmão. O pecado é pecado.
ofende Jesus. Jesus nunca ensinou que podemos dizer pequenas mentiras. Pelo contrário, sempre nos disse: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Tudo o que passa além disso vem do maligno. Então, pequena mentira não serve para o cristão. Então, às vezes, nós temos esse apego. Às vezes até você vai na confissão e confessa: padre, eu disse umas pequenas mentiras para não ter confusão em casa, nem briga. E você sai da confissão e faz o mesmo. No fundo, falta o verdadeiro arrependimento. Você não está renunciando verdadeiramente a esse pecado. Há pessoas que dizem: padre, eu fiz isso, mas eu não queria, mas tive que fazer. Você nunca tem que pecar. Nunca tem que pecar. Às vezes é conveniente, você vê, pensa, mas é sempre uma má ideia. O pecado nos separa de Jesus, magoa Jesus. Olhe para a cruz. O pecado magoa Jesus. A pequena mentira é um pequeno espinho na coroa de Jesus, mas um pequeno espinho machuca Jesus. Então, se faltar esse arrependimento sincero dos nossos pecados, se nós tivermos algum apego a algum pecado, mesmo venial, então já não podemos receber a indulgência plenária, ou seja, o perdão total da pena temporal. E por isso é bom pedir a Deus essa graça. Já vamos rezar, pedir a Deus a graça de um verdadeiro arrependimento 100% de todos os nossos pecados. Que no nosso coração não exista nenhum apego a nenhuma forma de ofensa a Jesus. O pecado nos destrói. O pecado é veneno, meu irmão. Não é boa ideia. O demônio sempre mascara o pecado com uma cobertura de açúcar, bem gostosa, mas é veneno. É veneno. É sempre uma ilusão. Então, se você cumprir essas 4 condições, pode ganhar uma indulgência plenária. Padre, quais são as obras que têm indulgência plenária? Eu vou dar uma lista, já falei. Esse ano mariano, se você visitar aqui no Brasil qualquer santuário mariano, pode ganhar a indulgência plenária. Mas, adorar o Santíssimo Sacramento na sua igreja, não necessita de ser exposto, mas quem faz pelo menos 30 minutos, meia hora de adoração, pode receber a indulgência plenária. Eita, coisa boa! Meia hora, que fácil! E você pula o purgatório. Receber a bênção do Papa, quando o Papa dá aquela bênção Urbi et Orbi para toda a igreja, mesmo através da televisão ou da rádio. Se você receber essa bênção do Papa, indulgência plenária. Tem as outras condições, Confissão, comunhão. Participar em exercícios espirituais com pelo menos 3 dias de duração. Se você fizer um retiro lá na paróquia ou na sua comunidade, durante 3 dias, indulgência plenária. Rezar o terço numa igreja, ou num oratório público, ou em família, ou em comunidade religiosa, indulgência plenária. Eita! Todo mundo rezando o terço lá em casa. Agora vai.
Leitura da Sagrada Escritura pelo menos meia hora. Indulgência plenária. Céu direto. Via sacra feita naquelas estações que tem nas igrejas. Lá nas igrejas normalmente tem as estações da via sacra, certo? Se você fizer a via sacra nas estações, meditando em indulgência plenária. Eita, coisa boa. Só passa no purgatório quem for muito desleixado. Porque a igreja nos oferece desleixado é descuidado, quem negligente, que não tem cuidado. Por quê? Porque a igreja nos oferece tudo fácil, tudo fácil, tudo fácil. Se você fizer meia hora de adoração, se rezar o terço em família, se ler meia hora a Sagrada Escritura, via sacra, tudo isso tem indulgência plenária. Você, se quiser, pode ganhar indulgência plenária todos os dias. E se você pensar bem, por que a igreja escolhe estas obras e estas orações para a indulgência plenária? Porque a igreja sabe que o terço, a adoração eucarística, a meditação da palavra nos santificam. A igreja, no fundo, nos está propondo um programa de vida espiritual. Nos está mostrando o caminho mais breve para o céu. E agora, rapidinho, mais algumas obras que têm indulgência parcial. Coisas boas. A oração ao anjo da guarda. A visita ao Santíssimo Sacramento. O Ângelus, o anjo do Senhor, ou o Regina Coeli. A oração Alma de Cristo. O ato de comunhão espiritual. O Credo. O Magnificat, o sinal da cruz, a Salve Rainha, o Tantum Ergo, tão sublime aqui, o Te Deum, a renovação das promessas batismais, o uso de objetos benzidos, trazidos com devoção, crucifixo, o terço, o escapulário, as medalhas. Tudo isso nos faz alcançar indulgências parciais. Então, através da concessão das indulgências, como eu dizia, a igreja nos está mostrando, nos está propondo um programa de vida espiritual. Confissão frequente, comunhão frequente, oração pelas intenções do Papa, contrição sincera, arrependimento sincero, adoração, terço, meditação da palavra e todas essas coisas que eu partilhei com vocês. Por isso, como eu dizia, só quem for descuidado, desleixado, é que vai para o purgatório. Eu normalmente aproveito as indulgências de cada dia, rezo o Pai Nosso e a Ave Maria depois da Santa Missa, porque aí fiz a comunhão. Então, como a comunhão para receber as indulgências plenárias é necessária, e normalmente ofereço as indulgências de cada dia pelas almas do purgatório. É uma obra de misericórdia espiritual. E quando faço anos, assim, um dia ou dois por ano especial, deixe ficar comigo, né? Que também preciso, né? Cada um faz o que entender. Se você quiser ficar, fica. Mas eu estou certo que quem dá, quem ajuda os seus irmãos, recebe ainda mais, né? Por isso, se lembre dos seus irmãos do purgatório, ofereça por eles as indulgências que você consegue alcançar por intermédio da igreja. Amém?